E nós estamos recebendo nesta manhã a presença, mais uma vez, da deputada estadual Janaína Riva, do PMDB. Deputada, seja bem-vinda mais uma vez, é sempre muito bom tê-la aqui conosco. Obrigada, Guinela, obrigada. Aliás, é a única deputada mulher hoje na Casa de Leis, hein? A única Isso deputada soa como um privilégio ou como uma grande responsabilidade, deputada? Uma grande responsabilidade, né? Representar todas as mulheres do Estado, com todos os seus anseios, que são muitos, e eu gosto de dizer isso e sempre digo aos meus colegas que as prioridades das mulheres são completamente diferentes. Nós temos um outro foco, nós somos mais organizadas, as mulheres, elas são mais determinadas em alguns temas, né? Eu citaria aí alguns temas envolvendo principalmente as famílias, né? Que seriam saúde, educação, segurança, que eu acho que é o que mais toca no coração das mulheres, e eu tento levar um pouquinho desse sentimento de toda mulher mato-grossense para dentro da Assembleia Legislativa, né? O fato de ser mulher, muitas vezes até acaba contribuindo, na minha opinião, né? A hora que eu subo para falar na tribuna, eu vejo que os colegas todos silenciam, assim, sabe? Sabe que vem alguma coisa por aí, de sabe? Diferente. De diferente. Eu acho que é porque dentro de casa tem as esposas também, a hora que a esposa fala, o marido já dá um olhar atento, então lá eu represento lá todas as mulheres, as mães, as esposas mato-grossenses, e agora não estou mais sozinha, né? A deputada Maria Isaura assumiu agora, que era suplente, e agora nós somos em 2 deputadas estaduais. Eu até brinco com ela, gostaria de tê-la lá por mais tempo, mas no cargo mesmo, no mandato, né, como titular, só eu mesmo. Bem, é claro que nós não a convidamos a estar aqui para falar exatamente das questões que envolvem as mulheres, muito embora a senhora tenha dirigido algumas falas interessantes lá no plenário em defesa da mulher, até porque lamentavelmente nós estamos no 5º lugar no ranking de crimes cometidos contra a mulher. Dia 30 agora, se não me engano, se comemora aí o Dia da Mulher, né? Dia 30 de abril, né? E qual que é a sua avaliação com relação a esse comportamento hoje que envolve a questão profissional da mulher, a questão da violência contra a mulher, a questão do espaço que a mulher vem ocupando hoje no contexto social, profissional, enfim? Bom, Guinela, nós já avançamos muito, né? As mulheres já avançaram muito. Um exemplo é você ter hoje uma presidente da República que é uma mulher, né? Aqui na Assembleia, infelizmente, nós retrocedemos um pouco. Na legislatura passada nós tínhamos 2 mulheres, agora nós temos uma só. E essa questão da violência, é lógico, é uma das questões que mais me preocupa, né? Porque enquanto nós tivermos aí mulheres vitimizadas pela violência, e principalmente visando toda a impunidade, que na minha opinião, o que dá vez à violência contra a mulher é a impunidade. Nós tivemos aí recentemente um caso que ficou conhecido, até tomou notoriedade, foi inclusive com uma amiga minha médica, que ela sofreu violência com o marido, provocada pelo companheiro, pelo marido, na frente da filhinha dela, e por causa de uma audiência de custódia ele foi liberado no mesmo dia. E ela quebrou o nariz, perdeu 30% da audição, sabe, assim, e como ela, tem vários outros casos que não chegam nem a ser denunciados. Então isso, ele inferioriza muito nós mulheres, sabe, ele diminui muito nós mulheres. E lá na Assembleia Legislativa eu sempre tenho colocado, assim, quando eu uso a tribuna, para mostrar para as mulheres e para falar da nossa força, o que nós representamos, sabe, o quanto uma mulher se sente bem quando ela vê uma mulher. E eu vou te falar, vou ser sincera, eu não sou uma mulher feminista, sabe, eu não sou dessas de defender a proteção da mulher como um todo. Eu acho que nós mulheres, nós temos que trabalhar, nós temos que contribuir em casa, nós temos responsabilidade com a educação dos nossos filhos e financeira dos nossos filhos da mesma forma que tem os homens. Eu acho que você admitir hoje que nós não somos capazes de sermos também provedoras de lares, é nós mesmas nos vitimando e nos diminuindo, sabe? Eu não sou a favor dessa mulher que tem essa cabeça, de que nós nascemos para sermos criadas e sermos apenas, bancadas então, pelos homens, só para servir. Entendi. Não, nós estamos aqui para lutar pela igualdade em condição de trabalho, igualdade salarial e da mesma forma para que nós tenhamos a mesma representatividade. Eu gostaria muito, como eu te disse, já pensou se
nós tivéssemos na Assembleia 50% de mulheres, 50% de homens. O que seria mais coerente, né? Não, para você ter uma ideia, uma vez foi matéria da revista Veja, que as mulheres, elas são mais incorruptíveis, elas são menos suscetíveis à corrupção do que os homens. Por conta da sensibilidade e por conta da responsabilidade que, sem dúvida nenhuma, destacam e diferenciam a mulher exatamente. de nós homens. Nós mulheres, né, Agnello, nós somos criados primeiro, a gente começa brincando de boneca, o homem brinca de carrinho. Eu nunca entendi isso, acho uma sacanagem a gente já ter que cuidar de fogão, cuidar de casa, e os homens já saem brincando de carrinho, né? Entendi. Bom, saindo desse assunto importante, eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para Márcia Oliveira, né, do PMB, né, Partido da Mulher Brasileira, né? Márcia, do Partido da Mulher Brasileira, grande mulher, um abraço, Márcia. Que é uma batalhadora também na causa. Bem, nós acabamos de mostrar agora uma matéria que tem sido polêmica, uma discussão que já vem se arrastando já há alguns meses, que é essa terceirização dos serviços que deveriam estar sendo prestados pelo Detran, mas que infelizmente está muito falho. E aí tem a questão da vistoria. Muitas empresas foram abertas por esse Mato Grosso afora com a intenção de prestar esse serviço. E nós estamos vendo uma grande insatisfação por parte dos servidores, que alegam N motivos para que isso não aconteça. A justiça foi acionada e a senhora tem combatido duramente esta questão também. Eu me sinto muito orgulhosa, Agnello, de ter liderado dentro da Assembleia Legislativa, através de uma provocação do próprio sindicato, da Daiane, que passou agora há pouco aí no vídeo, que é uma mulher que eu aprendi a respeitar, uma mulher assim grandiosíssima, sabe? Que o foco dela realmente é a proteção dos servidores do Detran e principalmente um bom atendimento do Detran, sabe? Que é a preocupação realmente. E quando nós começamos essa discussão, desde o início, nós alegávamos a inconstitucionalidade dessa lei, que ela terceirizava a questão da vistoria, principalmente, que é o tema da decisão do juiz federal. Então, quando a gente tratou do tema, eu levei para os colegas todo o material que o sindicato do Detran me proporcionou. Eram jurisprudências, eram decisões do STF, eram decisões do próprio TRF, dizendo que a vistoria não poderia ser terceirizada. Por que a vistoria não poderia ser terceirizada? Porque o poder do Detran, que está até no artigo 22, né, do Código de Trânsito, ele traz certinho que a vistoria cabe ao órgão do Detran e etc., e cabe ao nosso Estado. O Detran tem poder de polícia. O que é esse poder de polícia? O poder de polícia é como se fosse um órgão tratado como um órgão de segurança pública. Por isso ele não pode ser, e é inadmissível que ele seja transferido para o poder privado. Você já imaginou, e eu dei como exemplo até no dia, inclusive tive o apoio do deputado Taborelli nesse projeto, que eu dei um exemplo, é lógico que foi só uma maneira de ilustrar, mas se nós terceirizássemos o poder de polícia, é a mesma coisa de você dar a arma na mão de um cidadão civil comum, despreparado para usar. Ou mal intencionado também. Também, até porque se você está passando isso para as empresas terceirizadas, você está abrindo aí N brechas e N oportunidades para se burlar a lei. Bom, o governo alega essa terceirização e esse projeto, obviamente, passou com a intenção de melhorar o atendimento, dar mais agilidade e prestação de serviço para a população. Qual é o pano de fundo disso daí, deputada? É a falta de investimentos, é a falta de contratação de servidores, é o Estado querendo terceirizar os serviços, transferir a responsabilidade? Agnello, na minha opinião é o seguinte, o governador Pedro Táxi, desde o início, ele sempre defendeu a transparência. Primeiro que ele já apresentou essa mensagem na Assembleia Legislativa sem licitação. Você sabe que sem licitação significa que não há concorrência de preço. Então nós podemos ter preço tanto de 50 como de 150 reais, como é o caso do estado de São Paulo. Hoje uma vistoria ela custa cerca de 21, 22 reais no Detran. O que precisa ser feito no Detran não é terceirizar, precisa de investimento. Gente, o Detran arrecada 1,5 milhão aproximadamente por dia. E esse dinheiro vai para a conta única do Estado e a gente acaba perdendo aí
para onde ele vai. E é um dinheiro que deveria ser usado para quê? Não só para estruturar o Detran, mas também para que nós tivéssemos ruas muito bem pavimentadas, para que nós tivéssemos uma iluminação de qualidade, que nós tivéssemos sinalização de qualidade. Esse deveria ser a finalidade. Investimentos na educação do trânsito. Também na educação do trânsito. Agora, eu não consigo entender como o governo acha que terceirizando isso, nós vamos ter algum benefício. Na minha opinião, essa questão de querer se terceirizar só começou pela questão da vistoria, mas que ela daria continuidade para vários outros setores. A vontade do governo é ter-se ali, não ter mais responsabilidade sobre aqueles servidores. E o Estado não pode perder esse poder. Esse é um poder do Estado que nós temos que manter. E nós precisamos fazer um serviço de boa qualidade e que o nosso consumidor, que é a população em geral, pague barato para isso. Se hoje nós temos fila dentro do Detran, o que está errado? Está faltando servidor. Temos concurso público já realizado, falta chamar esses servidores. E vamos falar aqui, mas o governo fala, Janaína, que a LRF, ela já estourou o limite da lei de responsabilidade fiscal. O governador se sente impedido de contratar. Claro, mas pelo Detran se tratar de um órgão de segurança, nós estamos falando de um órgão que está fora do limite da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, está perfeitamente habilitado a chamar esses concursados. E essa questão da lei de responsabilidade fiscal, o que incha a máquina são os comissionados que o governo enche em todas as secretarias, que muitas vezes não precisariam nem existir. Eu gosto de dar de exemplo, às vezes, como por exemplo, a questão da Secretaria do Combate à Corrupção, que na verdade é um gabinete, mas é como se fosse uma secretaria. Um salário de secretário, se eu não me engano aqui, gira em torno de uns 18 mil reais. Então, se a gente fizer as contas de quanto custa isso nós estamos falando de uma pessoa só, fora a estrutura como um todo. Ah, mas combater a corrupção é importante, mas nós já temos a Controladoria Geral para fazer isso. Então, nós temos dois órgãos para fazerem a mesma coisa. Então, o que precisa é enxugar a máquina como um todo. Certo. São os cargos de confiança, os cargos de quem o apoiaram na política, os cargos que estão sempre lá e permanecem em todos os governos que passam. Enquanto o Estado não acordar para isso, eu li ontem, sabe quanto custou a folha de Mato Grosso de 2015? 6 bilhões, aproximadamente 6 bilhões e 500 mil reais. Como um Estado que hoje arrecada cerca de 18 bilhões, 19 bilhões, tem condição de investir. Um estado tão grande como Mato Grosso tem condição de investir em segurança, educação, saúde, estrada. Com um terço dos valores arrecadados sendo pagos de salário. Realmente é um dado que eu não tinha. Eu acho que é um valor realmente altíssimo. Bem, saindo dessa questão da vistoria, deputada, a senhora migrou-se para um dos grandes partidos hoje do Brasil nacional, se não o maior, que é o PMDB. A sua estada no PMDB hoje, ela é um tanto quanto questionada do ponto de vista do porquê das mudanças, saída do PSD e vai para o PMDB, e de repente vai para o PMDB também Emanuel Pinheiro, e o PMDB passa a ser um partido forte hoje, mais forte talvez dos últimos anos dentro da Assembleia Legislativa. Qual é o posicionamento hoje do PMDB com relação à questão do envolvimento governo do Estado e Assembleia Legislativa, uma vez que ambos poderes têm o PSDB à frente? É lógico que é complicadíssimo essa questão da mudança de partido, né? Eu só fiz a mudança porque a Justiça me liberou para fazê-la, até porque não tinha como eu me manter no PSD. O PSD passou a ser da base governista, liderado pelo vice-governador do Estado, e a minha permanência lá, ela se tornou inviável, né, Agnello? Então aí eu decidi ir para um partido, e eu queria ir para um partido forte. Por quê? Eu precisava de um partido que me desse base e sustentação para minha oposição. Então, hoje, dentro do PMDB, apesar de nós sermos em 4 deputados e 2 serem da situação, que é o deputado Silvano, a gente pode considerar que ele e o deputado Romualdo são deputados aliados ao governo do Estado, eu tenho uma liberdade, um respaldo muito grande do partido. Um exemplo, hoje mesmo eu precisava da autorização do meu partido para eu entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade justamente com essa questão do Detran. E ela deveria ser feita através de um partido, pelo presidente estadual do partido.
e o deputado Carlos Bezerra me deu esse amparo, que eu não teria no PSD. E também pensando longe, eu pensei também, por exemplo, na questão de investimentos do governo federal em Mato Grosso. É lógico que no momento eu não imaginava que a gente pudesse até chegar a ter o vice-presidente Michel Temer, que é do PMDB, como agora possível presidente do nosso país. Sim. Eu não pensava nisso, mas nós tínhamos o deputado Bezerra como federal, que é um federal de muito respeito em Brasília e um dos deputados que mais consegue trazer emenda em Mato Grosso justamente pela articulação dele. Hoje nós temos mais o deputado Valtenir. E agora essa possibilidade de virmos a ter o presidente da República. Então, eu, que sou uma deputada que tem uma base muito grande, eu tive votos em 138 municípios. Desses 138, eu acredito que em aproximadamente 50 deles eu fiquei entre os 3 mais votados. Então, aí a minha responsabilidade é muito grande. A senhora falou com um tom, assim, até de descontentamento e de não compreensão do porquê que o PMDB, hoje, tendo 4 deputados estaduais na Casa de Leis, né, a senhora, o deputado Emanuel Pinheiro, o Romualdo e o deputado Silvano, por que os dois, Silvano e o deputado Romualdo, não estão também defendendo as cores do partido, uma vez que o próprio PSDB já disse que não faz questão e nem gosto de ter a participação do PMDB junto, principalmente agora nas eleições municipais? Sim, até por essas declarações... Só está insatisfeita com os dois? É lógico que eu gostaria muito que eles tivessem uma opinião diferente. Sim. Né? E o deputado Silvano, principalmente, já começou a demonstrar que está disposto agora a também vir compor junto com a oposição. Eu já tenho notado isso nos posicionamentos dele. Certo. É que nós estamos falando também de 2 deputados que nesse meio tempo todo eles estiveram afastados, né? O Silvano estava de licença, Romualdo está de licença médica já fazem algum tempo, ele tem um problema cardíaco muito sério e a gente não teve a oportunidade ainda de sentar os 4 para definir qual vai ser o rumo do partido. Até mesmo quem vai ser o nome do partido para a disputa às eleições municipais. Claro, até para as eleições municipais. A gente ainda não teve esse tempo. Essa questão, por exemplo, do impeachment da presidente Dilma, tomou o tempo do deputado Valtenir e Bezerra, que passaram todos esses dias em Brasília. Eu soube ontem que o Bezerra está aqui em Mato Grosso e nós estamos nos reunindo, por exemplo, um exemplo do Silvano já estar dentro do partido, e o Silvano é um grande líder dentro do PMDB, é justamente o apoio dele à candidatura do Emanuel Pinheiro à mesa diretora da Assembleia. Dois assuntos aí, eu quero só interromper a senhora, 2 assuntos aí. É muito assunto, né, Guilherme? É muito assunto, eu quero tratar assim, separadamente. Filiou-se ao PMDB o deputado federal Valtenir, que está no olho do furacão agora, por conta das votações aí do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A princípio, o deputado Valtenir se filiou ao PMDB com uma proposta, ser ele o nome do partido a ser lançado para a disputa municipal contra o atual certo prefeito Mauro Mendes. De repente, pula para dentro do partido também, né? Uma surpresa, o deputado Emanuel Pinheiro já chegando com o status de possível líder do partido a nível regional. É verdade. Convidado pelo próprio deputado e cacique do PMDB, Carlos Bezerra. Como é que vai ficar essas eleições municipais aí? Eu prevejo aí que vai ter muito debate e muito acalorado, serão muito acalorados. Eu só acho legal de tudo isso que você citou, é porque as pessoas têm no PMDB também, principalmente aqui em Mato Grosso, como se o Bezerra fosse um cacique, que o partido só fosse o deputado Carlos Bezerra e a vontade fosse unicamente dele e que o partido não passasse disso. Então é interessante essa análise que você fez. Oxigenação exatamente. Assim, surpreendente. Porque o partido mudou muito. Mudou muito. Né? Nós estamos falando agora de 2 deputados novos, que sou eu e o deputado Silvano Amaral. Um deputado que entrou agora, que é o deputado Emanuel Pinheiro, que sempre foi um deputado também dentro da Assembleia de oposição e de atuante, é um deputado muito atuante. E nós temos aí o deputado Romualdo, que é um deputado que já tem carreira dentro do partido do PMDB. Mas o mais legal disso tudo é que realmente o PMDB está oxigenando, sabe? Eu consegui levar o vereador, por exemplo, mais votado de Primavera, Leonardo Bortolini,
Bortolim, super jovem, eu acho que o Leonardo deve ter uns 24 anos, o vereador Fernandinho de Pochorel, que acho que tem uns 22 anos, todos aí pretensos a candidato prefeito, vice-prefeito, vereador Paulão de Juína, que também é uma pessoa, também um pré-candidato a prefeito. O PMDB, ele está se renovando, e isso também graças a uma mudança também de postura do próprio Bezerra, que ele tem sido muito mais maleável, sabe? Tiveram algumas regiões aí que o comando do partido estava com a mesma pessoa há 40 anos e que nós mudamos agora esse ano, justamente para poder acomodar as novas lideranças dentro do partido. Então isso é muito interessante, a democracia ali dentro ela tem sido exercida dentro do partido. A Assembleia Legislativa, disputa para a mesa diretora, já começou lá no ano passado. O primeiro a se posicionar como presidente e batendo na mesa que vai ser Eduardo Botelho, do PSB. Até então, o discurso do atual presidente da Casa de Leis, Guilherme Maluf, do PSDB, era de que o ideal é que de 2 em 2 anos houvesse uma renovação, para não dar continuidade àquilo que acontecia antes, tendo inclusive o vosso pai durante muitos anos como líder maior da Casa de Leis. Agora o discurso mudou. Guilherme Maluf, devido à atuação, como ele se posiciona, acha que ele precisa ter continuidade à frente da Casa de Leis. E isso desmoronou, obviamente, algumas ações ali dentro, principalmente né, de um grupo que já havia tido a palavra do atual presidente de que não seria. Como é que vocês estão recebendo isso? Como é que vai ser essa disputa, deputada Janaína? Vai ter enfrentamento? Agnello, eu tenho certeza que vai, sabe? Foi uma surpresa para todo mundo. Primeiro porque nós não trabalhávamos mais com a hipótese do Guilherme ser o candidato a presidente da casa, né? Nós trabalhávamos com o Emanuel Pinheiro e o Botelho, até com um possível consenso ali dentro, até porque é muito ruim uma casa dividida, sabe? A gente teve essa experiência lá no passado e é muito ruim. Mas assim, esperando a situação melhorar, parece que piorou. Agora nós temos 3 grupos. Né? E foi isso que acabou acontecendo. O Botelho, que se sente traído pelo grupo, que é natural, porque a eleição começou, como você disse, no dia que elegeu a chapa do presidente Guilherme Maluf com o Nininho. Sim. Começou a eleição já da mesa seguinte, que vai ser agora com o Eduardo Botelho. Então, foi uma surpresa para todos, foi uma surpresa. Eu soube que foi um pedido do governo para que o Guilherme continuasse. Foi um pedido expresso do governador Pedro Tax para ele continuar na Assembleia? Isso é o que dizem nos corredores da casa, de que o pedido veio do governo do estado. E eu acho que realmente possa ser, até porque o Guilherme ele não demonstrava essa vontade até então, né? E ele, por ser do PSDB, que também é do partido do governador do estado, eu acho que acabou sendo uma exigência, talvez não só do governador, mas até do próprio partido, que é o PSDB, para que ele continuasse frente à presidência da casa. Agora, tudo isso precisa de um diálogo, igual você disse agora há pouco. Se criticava muito a questão da reeleição. Então, por que a gente vai voltar agora nessa questão de reeleição? Nós estamos já numa Assembleia nova, mudaram-se muitos deputados. A gente sempre criticou essa questão do deputado com superpoder, porque meu pai ficou 20 anos em frente à Assembleia. E é importante, até para a transparência da casa, que se alterne o poder, né? Porque se hoje está lá o presidente Guilherme, entra outro presidente, o rigor e tudo daquilo que foi feito vai ser muito mais exigido. Então, por isso é importante essa alternância de poder. A gente sabe que quando entra um novo presidente, entra com vontade de fazer as coisas novas, de mudar muita coisa, de trazer mais novidades e mais coisas boas para o parlamento, sabe? E o Guilherme deu a contribuição dele, realmente deu. E não foi um mandato, aliás, foi um mandato bom, na minha opinião, o mandato do deputado Guilherme. Todos têm suas dificuldades. É difícil você liderar 24 líderes, né? Não é fácil, até porque ali todos se colocam numa condição de igualdade. Com certeza. Não é? Então, não tem como se agradar a todo mundo. Mas eu gostaria que o Guilherme tivesse essa compreensão de que é importante para a Assembleia Legislativa que se alterne os poderes da mesa diretora. Até agora, nós começamos a fazer um estudo da Constituição Estadual e do regimento da Assembleia. E o nosso objetivo até da comissão que está cuidando disso, a comissão especial, era justamente começar até a dividir os poderes dentro da Assembleia. Hoje ele se concentra no presidente e primeiro secretário e era se dividir entre o vice, entre o segundo secretário,
terceiro secretário, quarto secretário, para que ali dentro a gente não crie justamente isso, essa condição de desigualdade de um parlamentar para outro, sabe? Um parlamentar que consiga atender todas as demandas e outros que não consigam atender, que a gente brinca lá, mas é o alto e o baixo clero. Acabar com isso, sabe? Bem, fica evidente que, através da sua fala e daquilo que nós já ouvimos dos demais deputados, que há um desconforto muito grande dentro da Casa de Leis nesse momento, que pode travar todas as ações, principalmente agora no segundo semestre, período que se aproxima às eleições. Isso, de fato, pode acontecer, deputado Janaína? Mato Grosso pode parar por conta dessa eleição da mesa diretiva da Assembleia Legislativa? A senhora analisa e vê não, eu acho, Agnello, possível? Não deve parar, mas pode acontecer. Pode acontecer. Até porque... Onde a fumaça fogo. Não, é lógico, pode. Até porque hoje, qualquer deputado, ele consegue travar uma pauta. Porque falando em fogo, o deputado Botelho está cuspindo fogo pelos corredores da Casa de Leis. E assim, eu vejo que a interferência do Executivo pode sofrer retaliação dentro da Assembleia. Então isso vai no encontro do que você está falando de questão da Assembleia parar. Seriam aí travar as questões das votações de mensagens, etc. Eu sei que não é a vontade dos deputados, mas essa interferência do Executivo, ela não pode ser permitida lá dentro da Assembleia. Hoje dividir dos 24 deputados, quem está a favor hoje da continuidade? Quantos estão a favor hoje da continuidade? Precisa citar nomes. E quantos estão, obviamente, desconfortáveis com essa situação? Eu acredito que hoje a Assembleia esteja bem dividida, que isso aí deve ser em torno de 12 deputados para cada lado. A Assembleia está bem dividida nesse sentido. Ainda não tem grande parte, eu sei, que gostaria de ter a oportunidade de fazer parte de uma mesa diretora. E aí até que nós temos lá um projeto, agora eu não me lembro qual foi o deputado que apresentou, não fui eu que apresentei, mas que os deputados da mesa diretora atual, das mesas diretoras atuais, não possam ocupar nenhum outro cargo na mesa diretora seguinte. Por quê? Você vai dar oportunidade aí de mais 11, não, seriam 12 deputados, que são seis na chapa, você daria oportunidade de mais 12 deputados exercerem a função administrativa da casa. De gestores, exatamente. Então hoje, enquanto muitas vezes ficam só nesses 6, passariam a ser aí a oportunidade de 12 deputados, de 24, fazerem parte de uma mesa diretora. E aí, sem dúvida nenhuma, o alto e o baixo clero continuariam dentro da Casa de Leis. Não tem como acabar. Certo. O baixo clero e o alto clero não tem como acabar. Nosso tempo já está praticamente se esgotando. Eu sei que a senhora tem um compromisso agora no Palácio Paiaguás. Com o nosso governador Guilherme Maluf. O governador interino, né? Interino. Guilherme Maluf, presidente da Casa de Leis, em virtude da viagem em alguns países da América do Sul pelo governador Pedro Táxi. Mas eu não posso deixar de lhe perguntar, eu sei que é um assunto espinhoso, mas o vosso pai, o ex-deputado José Riva, presidente da Casa de Leis, mais uma vez vem ao cenário, né, após algumas denúncias que ele fez à Justiça. Porque até então o deputado José Riva é tido como o líder de todos os esquemas de corrupção e falcatruas que aconteceram dentro da máquina pública do Estado. Até então só se via o nome do deputado José Riva como que assumindo toda a responsabilidade e a culpabilidade. Mas me parece que, eu penso que depois desse último depoimento dele, ele chegou a uma conclusão. Eu acho que está na hora de falar. E ele começou, obviamente, a dar nome aos bois. E de cara, ele citou alguns colegas à frente, obviamente, de um esquema de 9 milhões de reais da Casa de Leis. E citou o vosso companheiro de partido, deputado Romualdo, como líder, juntamente com o deputado Mauro Savi. Que eram os deputados da mesa diretora. Isso, né? Que é hoje também do PSD, e outros deputados também, como o nome, se não me engano, do Gilmar Fabres, e outros mais. Como é que você analisa esse depoimento dado? Como é que a senhora vê essa situação vindo à tona novamente, fortemente, tendo a senhora hoje na Casa de Leis, junto com os colegas deputados citado na delação
do ex-deputado José Riva? Agnello, eu tenho procurado ficar e me manter o mais longe possível disso tudo. Né? Primeiro porque, como você disse, eu convivo com os meus colegas diariamente e nós temos um respeito um pelo outro muito grande e eu não estava lá na Assembleia. Então, assim, eu procuro ficar longe disso porque, neste momento, eu não acho interessante ali dentro confrontos, principalmente, nesse sentido. Eu acho que isso não é um assunto inerente à Assembleia Legislativa como um todo, mas sim algumas pessoas que participaram de uma legislatura, que houveram problemas e que agora eles passam a vir à tona e acaba expondo a casa inteira como um todo. Então, eu tenho maior cuidado ao tratar disso, porque a Assembleia, ela não pode, assim como ficou, por exemplo, a Câmara de Cuiabá, conhecida como Câmara dos Horrores, ela não pode responder por atitudes ali de um ou de outro, né? Meu pai foi presidente muito tempo e eu tenho certeza que ele sabe de muita coisa, até porque participou de muita coisa, como presidente da Assembleia, cuidava administrativamente da casa, né? Agora, como hoje eu vejo dentro da Assembleia, é que é muito difícil o presidente da Assembleia agir dentro da Assembleia, ou fazer uma licitação, ou fazer alguma coisa, sem que nós, deputados, tomamos conhecimento disso, sabe? E até é uma preocupação que o Guilherme tem, e que eu acredito que sempre teve com outros presidentes, de compartilhar com todos os deputados tudo o que acontece dentro da casa, sabe? Então, a única coisa que eu tiro disso, e eu tiro como lição, é de que agora, neste mandato, não só no do Guilherme, mas enquanto eu estiver na Assembleia, é que a gente sempre tem que ficar vigilante e tomar o maior cuidado possível para não expor a Assembleia e para que não haja mais nenhum caso como houveram no passado. Eu sei que isso pode vir a existir também, a gente não tem como controlar tudo, a casa é muito grande, nós somos em 24 parlamentares, a mesa diretora que detém esse comando todo, mas eu tiro como lição isso. Eu acho que é o zelo, né, que nós temos que ter com o bem público ali dentro da casa. A senhora acredita que outros nomes vão surgir? Agnello, eu não sei falar para você. Até na primeira vez, quando meu pai fez a confissão, ele não tinha nem me consultado antes. Eu achei ótimo isso, porque ali ele está tratando da vida dele, dos processos dele, e ele tem que saber o que é melhor para ele, sabe? Não sou eu que vou responder, não sou eu que vou ser penalizada, então eu sempre procurei me afastar e ficar longe disso, até para que lá na frente eu não possa sentir que eu o prejudiquei de alguma forma. Ou, de certa forma, essas situações não respinguem, obviamente, na deputada É lógico, Janai. em mim, até porque nós estamos lá, e principalmente os deputados que entraram agora, a gente quer tentar de tudo para que não haja isso agora nessa legislatura. Então, a gente tem que realmente tentar ficar fora disso o máximo, até em algumas reuniões lá dentro da casa. Eu achei importantíssimo os deputados determinarem que isso fosse discutido caso a caso com a imprensa, cada um fosse dar a sua declaração, para que isso não interfira no trabalho da casa. A Assembleia ela tem que continuar atendendo a população e ela não pode parar independente do que aconteça, né? Entendi. Conversamos nessa manhã e já tarde, são 12 horas e 3 minutos, com a deputada estadual Janaína Riva, do PMDB. Rapidamente, essa situação que envolve o nome do deputado Valtenir Pereira pode prejudicar e inviabilizar a sua candidatura ou a colocação do seu nome para a disputa municipal rumo à prefeitura? Não, eu não acredito, Agnello. Acredito que não. Não, eu acho que o Valtenir ali... Tem o apoio do PMDB local? Eu acredito, até ia te falar, o PMDB é lógico que se divide, né? Aqui os deputados todos eram a favor do impeachment, o Valtenir foi contra, mas todo mundo respeitou a opinião dele, porque ele já adiantou, falou, se vier o mesmo pedido com o Michel Temer, eu vou ser contra também. Ele é um deputado extremamente legalista, e o que eu respeitei nele é porque realmente eu achei ele um homem muito corajoso, sabe? O que não pode acontecer, e até é importantíssimo você ter falado disso aqui hoje, é que por uma pessoa ter uma opinião divergente da nossa, ela seja xingada, ela seja vítima de violência, como estava acontecendo com o deputado Valtenir. Eu acho que as pessoas divergem em opiniões, o que ele fez ali, ele foi muito mais corajoso que muita gente. Eu até quero aproveitar a sua fala, eu também quero dizer aqui, indo em defesa do deputado Valtenir, independente da votação ter sido sim ou não, isso não é a coerência com que ele usou e a postura que ele teve lá, a coragem que ele teve lá, porque muitos não tiveram essa coragem, essa sinceridade.
foram para o outro lado por conveniência. Agnello, é interessante você falar, você entende muito de política? É lógico, né? Óbvio. Então você sabe, assim como eu, que ali tiveram muitos que usufruíram do PT, muitos que tinham vários cargos e que na hora mudaram de posição só para poder jogar para a galera. Com certeza. Então, realmente, eu acho que foi uma postura que merece o nosso respeito. Não é motivo para Mato Grosso, de forma alguma, de ter vergonha do deputado Valtenir, mas nós sabemos que nós temos um deputado lá que não foi pela maioria, mas foi pela opinião dele, pelo entendimento dele. Então ele tem meu respeito, né? Mas se fosse, acho que nós dois, a gente soltaria um sonoro sim. Mas eu quero dizer não que... pelo cachorro, não pela mãe, não pela mulher, não pelo filho. Foi uma vergonha, mas eu quero dizer que precisa haver uma mudança mesmo de governo nacional, porque do jeito que está, nós só estamos caminhando para o buraco. Com certeza. Tem que ter a mudança. Nós estamos falando aqui da postura da pessoa do deputado Valtenir. Com certeza. Grande abraço, obrigado pela sua participação. Conversamos nessa manhã e tarde com a deputada estadual Janaína Riva, do PMDB. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês e obrigado pela oportunidade mais uma vez, tá? Eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência, 2 minutos e meio, tem muito mais, não sai daí não, volto falando sobre a prisão